Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías capítulo 55, verso 11. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelos cuidados. Também pedimos que estejas presente conosco através do Teu Santo Espírito, nos dando entendimento, nos ajudando a viver na prática em nossa vida o que nós estudamos. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos os que compartilham, todos os que clicam o dedinho de joinha. Abençoe, Pai. Tu sabes as lutas, os problemas que enfrentam, a fé que tem em Ti. Abençoe também, em especial, Maria Ângela, a neta Esther, que está com uma infecção, que seja curada. Abençoe Eli Alves, Irani, Marinho Westphal, Iris, Mariinha, Gerson Ferreira Lima, Breno Cabral e todos os demais, Pai. Tu conheces cada um, os nomes que eles citam, os problemas que enfrentam. Esperam que Tu concedas as bênçãos e nós também esperamos, em nome de Jesus. Amém. Esperamos que todos vocês estejam bem, que tenham uma ótima semana. Estivemos fora fazendo uma viagem e retornamos, foi tudo bem, graças a Deus, a ida, a volta, e aqui estamos para continuarmos o trabalho. Nós não podemos parar e é uma missão que Deus nos deu e essa missão ela tem que ser levada, porque a ordem de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E nós estamos fazendo a obra que o Senhor nos confiou. Esperamos que vocês também estejam fazendo a vontade de Deus na vida de vocês. A vocês que compartilham os estudos, é um trabalho que também vocês estão fazendo de levar o Evangelho a todos os lugares. Qualquer mensagem da Bíblia que você posta, alguém vai ler, vai ouvir e vai ser tocado pelo Espírito Santo. Deus conhece o coração e as necessidades de cada um. E nós estamos então, durante esta série, procurando crescer em um relacionamento com Deus. Cada estudo que nós estamos fazendo, cada semana com vocês, é com o objetivo de crescermos nesse relacionamento. E este crescimento ele vem através do estudo da Bíblia, através da oração e também através do testemunho. Nós precisamos testemunhar na nossa fé. E às vezes nós nem precisamos falar, mas a forma como nós agimos, as pessoas vão perceber e elas poderão então chegar e perguntar: você é cristão? Você pertence a alguma igreja? Por que você age assim? Você é diferente? Então o testemunho, ele fala mais alto do que muitas palavras. Muitas pessoas dizem assim: mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas pode viver o que você crê. Viva, seja sincero, seja honesto, seja puro, seja verdadeiro. Não se irrite com as pessoas, não trate mal. Isso é viver o evangelho que nós cremos, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, procure dia após dia orar, pedir a Deus que dê forças e que você possa viver exatamente isso que nós cremos na palavra de Deus. E essa semana, o estudo que iremos fazer será um estudo muito importante para todos nós. Vamos aqui estudar como é que nós deveremos estudar a Bíblia. Muitas pessoas dizem: mas eu não sei como eu vou fazer para estudar, para ler a Bíblia. A Bíblia é tão grande e eu não sei. Às vezes, então, a pessoa abre a Bíblia, coloca o dedo num versículo e pensa que está estudando. Não, nós vamos essa semana dar dicas para vocês de como estudar a Bíblia. E conforme nós lemos agora há pouco aqui em Isaías 55, 11, Deus ele disse que a sua palavra, a palavra de Deus, não vai voltar vazia. Se nós estamos buscando conhecer a palavra de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entendermos, a palavra ela vai produzir efeito em nossa vida. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem uma Bíblia, a sua primeira Bíblia. Você se lembra qual foi a sua primeira Bíblia? Quem foi que te deu? Se você comprou? Como foi que você conseguiu a sua primeira Bíblia? Eu me lembro quando eu ganhei a minha primeira Bíblia.
Isso há muitos anos atrás, naquela ocasião, não havia tanta diversidade de Bíblia, né? Hoje tem Bíblia para todos os gostos, Bíblia da mulher, Bíblia do pregador, Bíblia para criança, Bíblia do jovem. Hoje tem vários tipos de Bíblia, Bíblia da mulher, mas a Bíblia que eu ganhei foi uma Bíblia importantíssima para mim. Por quê? Porque desde criança eu procurava estar tendo contato com a Bíblia. Eu procurava ler e começava no Gênesis, lendo a história da criação e depois passando para aquele período que houve o dilúvio, aí depois Deus chama Abraão, aí vem a construção da Torre de Babel, e aos poucos estudando a Bíblia, eu estava lendo, não estava estudando, mas eu fui tendo contato com a Bíblia e fui aprendendo a gostar da Bíblia e ver nela a palavra de Deus. Foi o que foi me ensinado desde criança e assim eu creio até hoje. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é poderosa, a Bíblia, ela muda, ela transforma as pessoas, mas para isso nós precisamos buscar. Não é com a Bíblia fechada dentro de casa que vai mudar a nossa vida. E essa Bíblia, ela não está comigo aqui. Eu estou morando há 21 anos aqui nos Estados Unidos, mas ela está lá no Brasil. A Bíblia que eu ganhei do meu pai e da minha mãe. A Bíblia traduzida, por João Ferreira de Almeida, era uma Bíblia comum naquela época que as pessoas podiam comprar e tinham a Bíblia. E vejam que naquela época ainda a Bíblia não era tão barato, era mais caro porque não existiam muitas Bíblias. Hoje nós temos, Bíblia para todo lado, aí onde você chega você pode comprar uma Bíblia e é razoavelmente barato uma Bíblia, a menos que seja uma Bíblia de estudo, uma Bíblia mais rebuscada, então ela é um pouco mais cara, mas a Bíblia normal ela não é cara. E como foi a sua Bíblia? Quem foi que te deu a sua Bíblia? Quando foi que você ganhou? Eu era criança, eu tinha aí meus 7, 8 anos de idade, talvez, quando ganhei a Bíblia. Era uma Bíblia grande, dessas Bíblias normal, Não era uma Bíblia pequenininha, e então eu tomei gosto pela Bíblia. Mas nós precisamos saber, irmãos, que a Bíblia ela precisa ser lida e estudada. Mas como nós vamos estudar a Bíblia? Então nós precisamos dar prioridade à Bíblia. Se nós quisermos ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos dar prioridade à Bíblia. E como é que nós vamos dar prioridade? Quando nós acordamos pela manhã, normalmente a maioria de vocês devem ter a noite para dormir, Vocês não devem ser trabalhadores noturnos, alguns talvez sim, mas a maioria não. Então, quando acordar pela manhã, acordar um pouco mais cedo do que o habitual. Se você acorda todos os dias às 6 da manhã, procure acordar 15 para 6 ou 5 e meia, e aí pega a Bíblia e ore, e depois leia. Leia um versículo, um capítulo, não coloque o dedo assim, eu vou ler esse versículo hoje. Não é assim que leia a Bíblia. Leia, quem sabe, a primeira página da Bíblia que fala da criação, leia lá uns salmos, enfim, a Bíblia é cheia de atrações para aquele que quer aprender. O Novo Testamento, as histórias de Jesus, o nascimento e a vida de Jesus, os milagres, enfim, nós precisamos dar prioridade à Bíblia. E para isso, nós precisamos criar esse hábito, acordar mais cedo, para tomar a Bíblia em nossa mão e aí lê-la. Porque se nós levantamos e vamos lavar o rosto, escovar os dentes e tal, tomar o café da manhã e aí sai correndo para o trabalho, bota a roupa correndo porque o ônibus já vai passar, porque está atrasado, então não é por aí. Temos que pensar primeiro em Deus, tomar a Bíblia, fazer uma leitura, fazer uma oração, pedir a presença de Deus para que esteja conosco naquele dia, que o Espírito Santo vá falando conosco durante o dia sobre aquilo que nós lemos na Bíblia. Nós sabemos que quando nós paramos para contemplar a beleza do caráter de Deus e a forma como Deus agiu ao longo da história, o nosso amor por Deus ele cresce
cada dia mais. O problema é que às vezes nós não temos parado para contemplar a beleza do caráter de Deus, como Deus tem agido na história. Então, tudo isso está diante de nós, se nós procurarmos na palavra de Deus. Agora, nós precisamos ter tempo. E mais do que isso, nós precisamos escolher dedicar tempo para conhecer a Deus por meio da Bíblia. O Atos capítulo 17 e no verso 11, Atos dos Apóstolos, Atos 17, 11, aqui falando sobre os bereanos, lá de Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então nós temos este exemplo na Bíblia, os bereanos. Eles eram ávidos por conhecer a palavra de Deus. E eles anotavam as passagens bíblicas que eles ouviam nos sermões, especialmente dos apóstolos daquela época, que estavam pregando, e quando chegavam em casa eles pegavam lá o que eles tinham do Antigo Testamento e iam conferir se realmente era assim o que eles haviam pregado. Então nós precisamos pedir a Deus que desperte em nós o desejo de estudar a Bíblia, o desejo de conhecê-lo, e o próprio salmista, no Salmo 119, ele escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então vejam que a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, mas nós precisamos procurar ler e também procurar viver na prática em nossa vida. Nós precisamos, além de pedir a Deus para que desperte em nós o desejo de estudar a Bíblia, precisamos entregar o nosso tempo a Deus. Temos, claro, as nossas atividades durante o dia, é um dia, às vezes, rotineiro, né? Todo dia nós fazemos a mesma coisa, naquele horário, mas nós precisamos, então, pedir para que Deus nos ajude a reservarmos um tempo e aquele tempo, naquele horário, todos os dias, nós procurarmos ter o contato com a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus, mesmo quando nós não estivermos com vontade. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Estou cansado, eu vou acordar mais tarde, senão eu vou dormir porque não estou conseguindo captar nada do que eu estou lendo. Mas nós precisamos entregar a Deus aquilo que nós queremos dar prioridade em nossa vida, colocar nas mãos de Deus. E aí, mesmo que nós não tenhamos vontade, vamos buscar a Deus, vamos buscar a Bíblia, porque quando nós queremos ter saúde, nós precisamos nos esforçar e nos disciplinar a comer bem, a nos exercitarmos, a dormir o suficiente cada noite. Então, com a vida espiritual é a mesma coisa. Se nós queremos ter um bom relacionamento com Deus e ter o conhecimento real desse Deus que nos ama, nós precisamos criar estes hábitos, dar prioridade a Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele, em João, no capítulo 15, ele disse que ele é a videira, nós somos as varas, os ramos, e se nós quisermos produzir frutos, nós precisamos estar ligados a ele, permanecer nele. Ele diz aqui: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. João 15, verso 6. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós precisamos, irmãos, estar ligado a Jesus cada dia. O primeiro passo para nós estudarmos a Bíblia são essas dicas que eu dei hoje para vocês. Pedir a Deus que desperte esse desejo de lermos a Bíblia, entregar o nosso tempo a Deus para que Ele nos ajude a termos um tempo reservado cada dia para a comunhão com Ele, e também buscar a Deus, mesmo se nós não tivermos vontade naquele dia, nós precisamos buscar a Deus através da sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana e outra vez desejamos a vocês que o Espírito Santo esteja presente conosco cada dia, a cada momento, nos ajudando a ter cada vez mais comunhão com Deus.
Que Deus nos abençoe.